bem, pessoal? Que prazer, que alegria poder dirigir até você com palavras que edificam, palavras que ajudam, que apoiam, que encorajam. E a nossa fala hoje tem um tema, tem um propósito. Sempre há um propósito, e o propósito é sempre edificar, encorajar, apoiar, ajudar, servir. Portanto, nós estamos falando sobre a relevância do preparo para servir em capelania, para o exercício da capelania. Nós sabemos que capelania não é ajuntamento, capelania não é simplesmente fazer algo com responsabilidade social para massagear o ego. Capelania não é aquilo que muita gente pensa que é status, é aquilo que algumas pessoas pensam que é ostentar um certificado ou uma credencial. Capelania, portanto, é o exercício da missão de servir, de apoiar, encorajar, ajudar, oferecer serviços terapêuticos, de aconselhamento, de ouvidoria, serviços preventivos e curativos, aqueles que podem antecipadamente auxiliar pessoas que estão na iminência de ocorrer um problema, uma catástrofe, uma crise, um conflito, quem sabe até um desemprego. E também capelania é servir naquelas situações corretivas, terapêuticas, de apoio, de serviço, de prestação de serviços, onde a pessoa já está incorrendo em vulnerabilidades, em momentos de dificuldade, sejam nas situações pessoais, emocionais, familiares, seja qual for a situação, nós sabemos que elas vão precisar de apoio, vão precisar de ajuda, seja institucional ou seja corporativo, seja de alguma maneira, isoladamente alguém vai ajudar, ou um grupo de pessoas, às vezes até amigos. Mas a capelania vai além de tudo isso. O exercício da capelania vai muito mais além. Nós sabemos que a capelania iniciou etimologicamente com a palavra capa e capela. Bom, muito bem. A fusão dessas duas palavras deu origem à capelania, que historicamente também sabemos que o cidadão saía da capela com uma capa, o seu sobretudo, e ia acolher, apoiar, servir pessoas no frio, na chuva, de manhã, de tarde, de noite. E também, historicamente, para além do conceito etimológico, historicamente a prática da capelania vem daí. E também percebemos o quanto a capelania tem sido importante no seu desenvolvimento histórico nos meios militares. E como é curioso saber que o cidadão na guerra, longe do seu país, da sua cultura, da sua nação, da sua família, portanto, ele estava precisando de um suporte, mais do que emocional, mais do que psicológico, ele precisava também de um suporte da dimensão da fé. Da fé, exatamente. Mais do que autoajuda, a ajuda do alto. E, portanto, esta ajuda divina, esta ajuda celestial, esta ajuda do eterno, esta ajuda do Todo-Poderoso, do Altíssimo, de fato faz toda a diferença. Faz a diferença. É verdade que faz a diferença não só na dimensão religiosa, e trazer a capelania para os estreitos limites da religião é de fato afunilar o conceito de capelania. É verdade que o perdão é um pressuposto espiritual e divino, e, portanto, ele não está contido apenas e tão somente no espaço religioso. E sim, o perdão ultrapassa esse espaço religioso e vai muito mais. Vai para todas as dimensões da pessoa humana. Até mesmo alguém que não professa qualquer religião pode participar ou pode experimentar esta sensação, ou esta virtude, ou esta bênção que nós poderíamos chamar, que é a bênção do perdão. Então imagina no exercício da capelania, na prática da capelania, nós utilizamos das ferramentas as mais variadas, que vêm do campo do saber, ainda que este saber esteja departamentalizado, mas nós podemos compreender, por exemplo, aquilo que vem do campo teológico,
dos estudos da espiritualidade, do sagrado, do transcendente, e também do aspecto comportamental, ético e psicológico. E sem psicologizar e sem teologizar, nós podemos oferecer auxílio do alto à pessoa que necessita, à pessoa que nós vamos ao encontro dela, ou à pessoa que busca auxílio, que busca apoio, que busca ajuda, seja ela de qual for a confissão religiosa, seja qual for a sua formação acadêmica, ou a pessoa que não tem o menor grau de instrução, mas é a pessoa humana na sua dignidade, que tem espírito, alma e corpo, que precisa deste auxílio. Então nós estamos falando aqui em vários aspectos que podem ser úteis para a pessoa que deseja atuar em capelania. Agora pensem comigo, você que me assiste, você que me ouve, você que gosta deste tema de tão grande relevância, é muito bom pensar que se alguém se propõe a atuar junto ao próximo, minimamente com dois pré-requisitos tão importantes que são falar apropriadamente e ouvir de maneira cuidadosa e seletiva, você pode pressupor, você pode imaginar que uma pessoa que se dedica ou que deseja servir nesta seara, a seara da capelania, que ela possa fazer isso de maneira leviana, impensada, irrefletida, ou simplesmente empolgada com o desejo, com a vontade. Não é possível. Na verdade, eu ouso dizer que é inadmissível. É de fato imperdoável que alguém se proponha a pisar num terreno tão delicado, e eu ousaria dizer também, num terreno predominantemente santo, porque a gente está falando da alma humana, estamos falando do coração, estamos falando da vida humana, estamos falando de situações e cenários de tomada de decisão, e muitas vezes decisões tão radicais que nós poderemos estar diante de alguém que está numa crise emocional, psicológica, num conflito, numa turbulência tão grande, cuja decisão é a decisão de viver ou morrer. Ou seja, como pessoalmente já atendi, pessoas que estão dispostas a dar fim à própria existência. E você pode imaginar alguém falar com uma pessoa em tais condições sem preparo? Este é o ponto. Estamos chegando exatamente no pontinho que eu quero levantar as expectativas, levantar as possibilidades, as alternativas de atuação em capelania, que, de fato, quero te dizer, é preciso preparo. É preciso um preparo contínuo. É preciso um preparo permanente. É preciso um preparo específico. É preciso, é necessário, é indispensável, é essencial que a pessoa que se dispõe, que se disponibiliza para atuar em capelania, de fato pense que é preciso investir tempo no preparo. Cultura geral, conhecimento geral, mas um conhecimento específico da pessoa humana, das mazelas, dos conflitos, dos problemas, dos desafios, das oportunidades, das turbulências as mais variadas. Pensar que muitas vezes a pessoa sozinha, ela não se aguenta. Pode imaginar alguém que num determinado dia, num período do dia, o problema é tão forte, parece que o mundo cai sobre a sua cabeça, que nem ele se aguenta. E agora pensar que essa pessoa se relaciona com outra, ou está num cenário, num contexto familiar, ou num ambiente de trabalho, ou num ambiente de recreação. Pode imaginar que situação desafiadora. Ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio. Algumas vezes a pessoa tem forças para buscar apoio e ajuda. Outras vezes ela nem tem forças. Nem imagina a possibilidade de que alguém possa lhe ser útil naquela situação. Então aí entra o desafio para o capelão, para a capelã, para aquele que evoca para si o privilégio e a responsabilidade de ser útil,
seja em tempo de paz ou em tempo de guerra, mas principalmente em situações que a pessoa precisa deste apoio externo. Então, não é qualquer palavra que a gente vai dizer, não é qualquer orientação que nós vamos oferecer, não é qualquer aconselhamento, não é aquela ideia, se eu fosse você, não é aquela ideia ou aquela noção, se eu estivesse no seu lugar, bem ao contrário. Por maior que seja a nossa tentativa da aplicação empática, tentativa de estar no lugar do outro para compreendê-lo, é uma situação desafiadora. Mas nós precisamos ter esse conhecimento mínimo que vem de um seminário, de um curso, de uma pesquisa, de um trabalho, de uma dedicação. Então, vai aí a relevância do preparo para o exercício da capelania. Qualquer pessoa poderia? Sim, qualquer pessoa poderia. Mas qualquer pessoa que se proponha a investir tempo, horas, dias, semanas, meses, quem sabe anos, se preparando para minimamente oferecer um conteúdo com qualidade. Responsavelmente ter a palavra de fé, responsavelmente ministrar a palavra de esperança, responsavelmente compartilhar uma palavra terapêutica de amor que não é apenas o eros, não é o filéu, não é o estógio, mas é o amor ágape, o amor que vem de Deus e para ele retorna. É o amor puro, o amor sacrificial, o amor doador, que é sempre para nós uma busca constante de praticar este amor. Recebemos a sementinha deste amor, mas precisamos cultivá-lo. E esse cultivo é diário, semanal, mensal, anual. E nós precisamos, mais do que autoajuda, precisamos da ajuda do alto para praticar este amor. Este amor que vem do Altíssimo, que vem do Eterno. Este amor que nos leva a rejeitar, recusar e lançar fora o medo, lançar fora a dúvida, lançar fora o desespero. Este amor que vem de Deus e que para ele retorna e faz com que haja uma reciprocidade, uma retroalimentação do amor, e nós vamos poder ajudar as pessoas com esta dimensão de fé, de esperança e de amor. Eu quero falar com você que me ouve, você que me assiste, você que essa gravação, este vídeo, esta mensagem, este conteúdo vai chegar. Eu quero encorajar você. Eu quero encorajar você com todas as possibilidades que você tem, com todas as oportunidades que lhe são oferecidas para um preparo para o exercício da capelania de maneira plena. E eu nem estou falando ainda sobre as diversas áreas e segmentos da capelania. Estou falando apenas de maneira geral em relação à pessoa humana, esteja ela onde estiver. É preciso preparo. Agora imagina se nós estamos pensando em alguém, por exemplo, no hospital. Como que eu vou me dirigir, como que eu vou falar, como que eu vou ministrar, aconselhar, ouvir e lidar com aqueles que sofrem, com aqueles que estão enfermos, hospitalizados, às vezes doentes em casa, enfermos em casa. Mas pensando na instituição hospitalar, lá estão os profissionais da saúde, às vezes estão os familiares, estão outras pessoas que fazem parte da equipe, mas é preciso a figura do capelão, é preciso aquele que tem a palavra de consolo, a palavra de conforto, a palavra de apoio, a palavra de encorajamento de maneira apropriada. E para chegar a este ponto, então é preciso preparo. Preparo em capelania hospitalar. O preparo para uma capelania tão diferenciada, por exemplo, como a capelania prisional. Imagina aquela pessoa que está confinada. Restrição de liberdade, do direito de ir e vir, e quanto ela precisa de uma visita, de um apoio, de uma ajuda, de uma palavra amiga, de compreensão, de sensibilidade, uma palavra que traga um toque divino, um toque de espiritualidade, um toque de esperança. E na área hospitalar, entre outras, é um toque de conforto, na área prisional, é um toque de esperança, porque há desespero, há aflição, há injustiças,
E nós sabemos de tudo isso, mas precisamos estar preparados para falar. E também naquele ambiente, para além da pessoa presa, tem os profissionais, tem os familiares que indiretamente poderão ser alcançados através de uma ministração balanceada, ajustada, sob medida à pessoa que está em privação de liberdade, seja adolescente, ou seja adulto, seja brasileiro, ou seja estrangeiros nas prisões aqui no Brasil. E nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados para o exercício da capelania numa clínica de idosos, por exemplo. Você pode imaginar, a pessoa já passou daquela idade adulta, já está na idade chamada feliz, ou maturidade, ou melhor idade, e quantas reflexões ela pode ter, e quem sabe, talvez com maior ou menor lucidez, mas está diante de uma oportunidade que também precisa de carinho, de afeto, de apoio emocional, psicológico, de uma assistência que vai para além do idoso ou da idosa, vai para a família, que via de regra tem algumas dificuldades de lidar com uma pessoa que tem determinadas vulnerabilidades e restrições quando chega numa idade muito avançada, porque é possível que esteja também acumulando problemas da saúde em função do envelhecimento ou do sofrimento da vida. E essa pessoa não pode ser abandonada e esquecida, ela precisa ser também assistida. Então, eu estou falando sobre a importância do preparo para o exercício da plena capelania, das boas práticas da capelania, e como é importante entendermos por segmentos da sociedade organizada o preparo para cada capelania. Eu represento aqui o Centro Nacional de Capelania Geral, em parceria com a Unilíder Brasil e Unilíder Internacional. E posso falar com a experiência de mais de 30 anos, praticando a capelania e ensinando capelania através do Centro Nacional de Capelania Geral. E eu posso encorajar você. É preciso investimento, é preciso preparo. Nós não somos bons em tudo, não somos ótimos e excelentes em todas as coisas. Podemos buscar fazer tudo com excelência. Então é possível que alguém desempenhe bem uma capelania prisional, hospitalar, parlamentar, militar. São outros segmentos que requerem especificidade, carinho, dedicação, um olhar diferenciado. Imagine a prática da capelania no ambiente parlamentar, seja municipal, estadual ou federal. Imagine a prática da capelania no meio político, na gestão da coisa pública. Transitar entre mais de 30 partidos, é o caso do Brasil, e transitar com as mais diferentes posturas políticas, econômicas, posicionamentos no aspecto social, político, econômico, religioso, mas que passa pelo ambiente político. E pensar também nos desapontamentos, nas contradições, no aspecto controvertido do ambiente político, talvez aquele cenário dos grandes interesses, do utilitarismo, da subserviência. Como lidarmos com tudo isso à luz de conceitos objetivos e também subjetivos da alma humana e podermos ajudar, seja o parlamentar ou a parlamentar, seja na esfera da família ou seja na esfera da militância política, sem entrarmos no partidarismo, mas pensando no auxílio do alto, no auxílio divino, na resposta divina, na resposta a dores e sofrimentos da alma humana, aquela busca, aquela sede, aquela fome, aquele desejo, e às vezes até a solidão, a angústia, a depressão, a ansiedade, diante desses transtornos, levar refrigério, ajudar a pensar, a refletir. É necessário, é preciso. Daí a razão de um investimento. Imagine também na prática da capelania militar.
numa esfera onde a autoridade, a palavra, a arma, a farda, a postura, tudo evoca uma autoafirmação e um determinado grau de orgulho, de independência, de posicionamento firme, é preciso também trazer verdades de que a verdadeira autoridade e o verdadeiro comando está acima da nossa cabeça. Está acima das coisas visíveis, tangíveis e palpáveis. Ou seja, há um supremo comandante sobre tudo e sobre todos. Eu posso me lembrar agora de expressões que estão lá nas Escrituras Sagradas, por exemplo, quando o profeta Daniel expressa diante do rei Nabucodonosor, e ele diz: há um Deus nos céus. Capítulo 2, versículo 28. Depois, no capítulo 4, versículo 26, ele diz: os céus dominam. É muito importante lembrar, no ambiente militar, no espaço militar, do soldado ao comandante, que os céus dominam, que há um Deus nos céus, que o general dos generais está acima de tudo e acima de todos. E aqui eu aproveito para me lembrar e para levar até você que me ouve e me assiste, quando tive a oportunidade de falar com o general Lee, comandante do exército sul-coreano, e ele pôde me dizer que, começando o dia, falando com o supremo comandante, ele tinha condições que facilitavam, geravam tranquilidade para ele, para comandar 890 mil soldados. Então, depois de falar com o supremo comandante, lá estava ele, firme e forte para comandar o exército sul-coreano. Então, no exercício da capelania, nós vamos ser desafiados pelas mais diferentes situações. Então, é por isso que eu quero levar até você esta palavra de fé, de esperança, de encorajamento, para que você saiba que é possível o exercício da capelania com seriedade, com autoridade, com uma palavra profética, com uma palavra do céu, com uma palavra divina, com uma palavra terapêutica, libertadora, abençoadora mesmo. Quero encorajar você a entrar em contato conosco. São Paulo, 11 9 70 78 1108. São Paulo, capital, 11 9 70 78 1108. E você pode nos procurar, Capelão Micmas Pereira. Capelão Micmas Pereira, professor Micmas Pereira. Você pode procurar o CNCG, Centro Nacional de Capelania Geral. Você vai encontrar no YouTube, você vai encontrar nas redes sociais, Capelão Micmas Pereira ou Centro Nacional de Capelania Geral. Você encontrará ali uma série de informações, de vídeos e de oportunidades para fazer agora mesmo conosco uma série de cursos intensivos em capelania, nesse junho e julho, que nós estamos terminando o mês de junho, e você pode fazer no mês de julho, mês de férias. Aproveite para fazer grupos pequenos presencial. Você pode fazer o curso presencial e pode solicitar também o Capelania à distância para todo o Brasil e em qualquer lugar do mundo. Se você desejar, a nossa voz, a nossa imagem, o nosso conteúdo chega até você. E eu quero aproveitar para encorajar você a buscar um preparo com excelência e saber que você pode contar com a nossa ajuda, pode contar com a ajuda divina e você pode contar com a nossa experiência, com as nossas ferramentas, com as nossas redes de contatos e com o conteúdo que nós oferecemos, que temos procurado oferecer sempre com experiência, com esperança e com amor. Sempre o melhor para ajudar você no exercício da capelania. Se você vem de outra instituição, se você vem de outra formação, se você vem de outra experiência, de outro curso, nós podemos ajudar você convalidando, atualizando, através de alguns documentos comprobatórios da sua experiência, também um novo certificado para você, um novo credenciamento para você, e haverá sempre uma alternativa de apoio, de ajuda, de habilitação plena para um exercício satisfatório de capelania. Então aproveite esta oportunidade. Antes que eu finalize aqui, eu quero orar por você, mas antes de finalizar eu quero deixar
apenas 3, 4 versículos da palavra de Deus que estão aqui no livro de Salmos. Salmo 37, versículo 3, 4, 5 e 7, que dizem assim: confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Verso 7. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então vejam, confie no Senhor e faça o bem. É isso que nós vamos fazer através da capelania, fazer o bem. Tiago 4,17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então nós vamos confiar no Senhor e vamos fazer o bem. Confia, deleita, descansa, entrega. Confia, deleita, entregue e descanse. Ou seja, nós precisamos estar descansados no Senhor para levarmos as pessoas também a descansarem no Senhor através de uma ministração sábia, bíblica, profética, edificante e encorajadora. Quero encorajar você mais uma vez. Antes que eu ore, guarde esta palavra. Tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos das pessoas, tira os olhos dos problemas de você mesmo e coloque os olhos no Altíssimo para receber dele fonte, força, graça, energia, capacidade, renovo, para que você leve sempre o melhor para as pessoas. Eu quero orar com você agora. Quem sabe você que me ouve, você que me assiste, está passando por um momento difícil. Um problema, uma crise, uma dúvida, uma decisão muito importante para tomar, algo que aconteceu com você, uma notícia que chegou, uma má notícia, está deixando você com insônia, está deixando você com problemas aí, dificuldade para se alimentar ou se alimentando demasiadamente. Eu quero encorajar você através desta oração a confiar no Senhor, a deleitar no Senhor, a entregar ao Senhor e a descansar nele. Vamos experimentar o descanso divino, o descanso que vem do alto, o descanso que vem da palavra de fé e de esperança. Vamos orar. Pai Santo de bondade e de misericórdia, eu quero orar com aquele que me assiste, com aquele que me ouve, seja homem ou mulher, seja pai ou mãe, seja criança, adolescente ou jovem, seja um trabalhador ou alguém que está desempregado, seja alguém que é chefe ou alguém que trabalha prestando serviços, alguém que presta serviço terceirizado, alguém que está com restrição financeira, alguém que possa estar agora com um problema na saúde, recebeu uma notícia do médico, alguém que recebeu uma má notícia de outro aspecto, que está preocupado, ansioso, alguém que não dorme direito, alguém que não come, não se alimenta corretamente. São pessoas que precisam de ajuda, de apoio e muitas vezes, mais do que uma palavra humana, mais do que uma palavra espiritualizada, ela precisa de uma intervenção divina. Então, Pai Santo, Deus de bondade e de misericórdia, Tu és o Eterno e o Todo-Poderoso, os nossos olhos estão postos em Ti, a nossa confiança está no Senhor e agora eu peço refúgio, refrigério, alívio, eu peço uma bênção poderosa da tua parte sobre esta vida, sobre esta pessoa que me assiste, sobre esta pessoa que me ouve. E eu sei que a tua palavra nos afirma que o Senhor não é Deus apenas de perto, mas também Deus de longe. E não há impossíveis para Deus. Portanto, envia a tua palavra de cura, envia a tua palavra de solução, envia a tua palavra de alívio, de refrigério e de vitória. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E agindo Deus, ninguém impedirá. Portanto, agora, Senhor, traga alento, traga resposta e traga uma vitória sobrenatural e poderosa sobre essa pessoa. E também aquela que deseja trabalhar na capelania, deseja servir, desperta, mobiliza, instrumentaliza, levanta para que essa pessoa possa agir, trabalhar, socorrer aos caídos, feridos, machucados, seja no hospital, no presídio, na escola, no parlamento, no quartel, onde for preciso, Senhor. Ajudar, servir, apoiar, encorajar, que se levante um grande exército de soldados valentes, homens e mulheres, servidores, prestadores de serviço a uma causa santa, missionária, responsável, social, que é servir a pessoa humana.
é uma das missões mais nobres que o Senhor deixou para nós. Então, Senhor, ajuda para que pessoas se levantem para ser parte da resposta e proposta do Senhor para tantos outros seres viventes em São Paulo, no Brasil e no mundo, que precisam de auxílio e de apoio. Nós oramos, Senhor, agradecidos por este momento especial, que fomos levados a tratar aqui o tema, a relevância do preparo para o exercício da capelania. Mas muito mais, enquanto falamos aqui, pode haver um milagre da parte do Senhor, uma solução, uma resposta, uma bênção para aquele que nos ouve, para aquele que nos assiste. Então nós te agradecemos por esta oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus sobre ti levante o seu rosto, que Deus te dê a paz. O Shalom do Eterno esteja sobre ti, hoje e sempre. Conte comigo, conte com o CNCG, Centro Nacional de Capelania Geral, conte com a Unilíder Brasil e Unilíder Internacional. Um grande abraço, te vejo no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, Shalom, Shalom, bye, bye.